que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe limpe o seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém? Glória a Deus por isso. Agora nós convidamos a igreja que se coloque em pé e nós vamos cantar com bastante reverência, Santo somente é o Senhor. É um hino bem suave que ele leva os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus para poder ouvir a sua palavra logo após este hino. Então, nós iremos louvar com bastante gratidão ao nosso querido Deus. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor.
Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Creio que todos nós estamos aqui presentes porque nos sentimos bem na presença de Deus e gostamos de falar com Deus. E falar com Deus é a próxima música que iremos cantar. E os irmãos que quiserem vir aqui à frente para que oremos juntos e louvemos ao nosso Deus, sintam-se à vontade. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Abrir a alma ao Cristo.
Vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Bendito Deus, que habita nos altos céus e que dessa distância consegue nos enxergar e cuida de nós. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para adorá-lo, pois nos sentimos bem ao teu lado, na tua presença, e queremos falar a ti, Senhor, o quanto o amamos, pelo carinho e pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. O Senhor enviou Jesus para morrer na cruz, para nos dar a certeza da vida eterna, para podermos estar ao teu lado eternamente e poder louvar a ti. Agradecemos a ti, Senhor, por todas essas bênçãos e pedimos, Senhor, que nos ajude a trilhar num caminho que nos leva ao céu, a estar ao teu lado, Senhor, a olhar para as obras de Jesus e ter vontade de fazer o mesmo, ter vontade de levar a mensagem ao nosso próximo e guiá-los também a um caminho que leva aos céus. Bendizemos o teu nome, Senhor, pelas dádivas e pedimos, Senhor, que nos abençoe, que abençoe as pessoas que estão necessitadas, abençoe os enfermos, abençoe aquelas pessoas que estão procurando a ti. Pedimos que envie o teu Santo Espírito a elas para as conduzi-las, Senhor, para que elas possam também partilhar dessa alegria que temos de estar na tua presença. Agradecemos tudo e pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora vamos ouvir uma mensagem musical que será apresentada pela nossa irmã Ellen Leite. As provações, as aflições me cercam e me fazem cair. Meu coração aperta e o medo me faz desistir. Lutas e dores da vida querem me fazer tropeçar. E o silêncio da voz que traz vida faz a minha esperança cessar. Mas o vento traz a voz que faz tudo se iluminar. E o medo sai, então posso ouvir a doce voz que me diz: filho meu, tenha calma, pois meu poder é tua fonte. E quando afligir tua alma, erga teus olhos e cante. Confia em mim sem receio,
coração voltar a sorrir, meu corpo se alegra, minha alma celebra, e Deus que não vai desistir. As lutas e dores da vida ainda querem me ver tropeçar, mas o som da voz que traz vida faz a minha esperança aumentar. Então posso ouvir a voz que diz: filho, não temas mais, estarei aqui para te ouvir e para sempre reinar a paz. Ó meu Pai, eu tenho tua calma, pois teu poder é minha fonte, e quando afligir minha alma, cantarei muito mais do que antes. Confia em ti sem receio, louvo a Deus de joelhos, pois quando eu perco minha fé, teu amor me coloca em pé. Pois fraco entrega minha sorte, pois fraco entrega minha morte. E quando tu me fazes forte, amém. Obrigado, Ellen, por essa mensagem. É muito bom estarmos aqui nessa noite, uma noite chuvosa, uma tarde de bastante chuva aqui em São Paulo, e um pouco frio, né? Mas eu espero que nessa noite você se sinta aquecido por este ambiente aqui, pelo culto, e sobretudo pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você nesse momento cumprimentasse o seu irmão que está ao seu lado, dê um abraço no seu irmão. Temos alguém, por acaso, que esteja pela primeira vez conosco nessa noite? Parece que não temos ninguém assim novo, né? Mas lembre-se que o domingo é um dia muito apropriado para trazermos amigos à igreja, tá ok? As pessoas, a maioria dos cristãos vão à igreja aos domingos, é certo que é pela manhã, e nós aqui vamos à igreja à noite, aos domingos. Mas é muito bom sempre trazer pessoas. Vamos então orar, antes de nós iniciarmos a mensagem nessa noite. Inclina a sua cabeça. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de mais um dia em nossa vida, iniciarmos uma nova semana e podermos estar em família, entre amigos, mas nessa noite podermos estar aqui na Tua presença. Humildemente nós queremos abrir o nosso coração para que Tu nos fales através da Tua palavra. Portanto, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos dar o entendimento, a compreensão, a visão espiritual para aprendermos as verdades eternas, as verdades que realmente salvam. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Que a Tua presença, portanto, esteja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18, e eu quero ler com vocês um trecho Vamos ler dos versos 23 a 35. Portanto, Mateus é o primeiro evangelho dos 4,
capítulo 18, a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. E vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu quero nessa noite falar sobre culpa, perdão e o perdoar. Vivemos numa sociedade que não gosta de sentir-se culpada. A culpa na sociedade moderna tem uma má reputação, mas eu quero dizer para vocês que existe uma culpa boa e existe uma culpa má. Se você for a um leprosário, onde moram leprosos, existem alguns leprosários, você vai perceber que alguns deles estão sem os dedos, sem alguns órgãos, sem as mãos. Isto não é causado pela lepra, mas pela ausência de dor. A dor fere, ela machuca, mas a dor, ela tem uma função de nos avisar de que alguma coisa vai mal, alguma coisa está errada. Portanto, meus queridos, da mesma forma, a culpa fere, mas nos ajuda. Porém, como nós dissemos no pensamento popular, hoje devemos fugir da culpa, porque a culpa é prejudicial. Vivemos numa sociedade que sofre de pouca culpa, porém, existe um tipo de culpa que é boa para as pessoas. Esta culpa boa não torna ninguém mal, mas existe também a culpa má. Aconteceu comigo uma vez, eu estava dirigindo num dia assim, uma tarde chuvosa, chuviscando bastante. Isso aconteceu lá em Juiz de Fora. E eu estava com pressa para variar, né? Com pressa e tal. E o carro que ia na minha frente estava devagar, sabe? Bem devagar. E eu já estava nervoso. E eu olhei, estava um trânsito, olhei no retrovisor. E enquanto eu olhei no retrovisor, o cara da frente freou e eu bati. Veja, é perigoso estar olhando sempre para trás. Essa culpa, a culpa que me faz olhar sempre para trás, perpetuamente olhando para trás. A culpa má olha para os fracassos do passado, para os erros que eu cometi no passado e não encontro uma solução. Nessa noite, à luz dessa parábola, dessa história contada por Jesus, eu quero dizer para vocês que há 3 palavras básicas no cristianismo: culpado, perdoado e perdoador.
são mais do que palavras, são atitudes. Essas 3 palavras devem sempre andar juntas, estar juntas. O cristão deve se mover da culpa para perdoado e depois para perdoador. Primeiro ponto, o cristão começa com a culpa. Nós somos culpados. Quando nós olhamos essa história que Jesus contou, ela ilustra que todos nós somos pecadores, todos nós devemos, todos nós somos devedores. O salmista Davi, ele falou no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Abra o Salmo 40, veja comigo o verso 12, Salmo 40, verso 12. Ele faz uma declaração, ele diz assim, não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Veja, o homem segundo o coração de Deus, Davi, tinha um grande senso de culpa, uma grande noção do seu pecado. Será que isso era certo? Sim. Porque a menos que nós estejamos impressionados com a culpa, com o pecado, não estaremos impressionados com a graça de Deus. E esse é um problema que cristãos podem ter, e muito mais cristãos adventistas do 7º dia, porque nós, como adventistas, poderíamos quase dizer, somos perfeitos, né? Observamos os mandamentos, às vezes nos julgamos como o povo da Bíblia, conhecemos a Bíblia como poucos, e podemos correr o risco de achar que nós não precisamos de perdão, de que nós temos uma vida perfeita. Há entre nós pessoas que até creem, alguns que podemos chegar à perfeição. Muitos creem que nós não temos pecado. Somos olhados por todos como boas pessoas. E por isso, muitas vezes, não nos tornamos impressionados com a graça de Deus em Cristo Jesus. O cristão, em primeiro lugar, começa com a culpa. Segundo lugar, o cristão se move da culpa para perdoado. Se o cristianismo só lidasse com a culpa, só dissesse, você é culpado, você é pecador, nós somos pecadores, o cristianismo, e só parasse por aí, seria uma filosofia sem nenhuma utilidade, seria doentio. Veja, Jesus contou a história desse rei que tinha vários servos e deste servo que tinha um outro servo. Então eram 2 servos nessa história. O primeiro servo tinha um débito tremendo, tinha uma dívida tremenda. Ele tentou uma saída, mas não havia uma solução. Não existe solução para o pecado, não existe solução humana para o pecado, não existe solução humana para a culpa. A culpa pelo pecado nos quebra fisicamente, humanamente, espiritualmente. Aquele servo não tinha como saldar a sua dívida. E os contratos davam autoridade para o seu rei executá-lo, enviá-lo para a prisão, sua esposa, seus filhos, vendê-los. Mas ele simplesmente se humilhou. Sê paciente comigo e te pagarei.
A Bíblia diz, se você perceber, não sei como diz a sua versão aí, os versos 26 e 27 de Mateus 18, que o Senhor se compadeceu, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Íntima compaixão. O que o levou a perdoar a dívida? Foi a sua misericórdia, foi a sua piedade. Observem que o servo aqui, ele não foi perdoado por algo que tenha feito. Nosso perdão não tem valor. Não somos perdoados porque nós somos bons, ou porque nos tornamos bons. Somos perdoados por aquilo que Deus é. Em terceiro lugar, o cristão se move de perdoado para perdoador. Para muitos cristãos, o cristianismo só tem duas palavras: culpado e perdoado. Mas eles não querem viver a terceira palavra. Muitos de nós temos uma grande dificuldade de exercitar o perdão. Veja, meus queridos, mas nós devemos, como cristãos, nos movermos de perdoados para perdoadores e fazermos como Deus. Às vezes alguém abusa de nós. Às vezes nós achamos no direito de não perdoar certas pessoas. Não, você extrapolou comigo. Você não tem mais perdão. Eu ouço isso. Não há perdão. Ouvi essa semana um comentarista esportivo, numa entrevista, dizendo aquilo que aquele outro comentarista fez comigo quando eu era um jogador de futebol é imperdoável. Não dá para perdoar. E às vezes nós agimos dessa maneira. Mas lembre-se, nenhum de nós foi abusado tanto por alguém como nós mesmos abusamos de Deus. O débito do primeiro servo era um débito real. Quanto que era o débito dele? Qual era? Lembra-se? Verso 24. 10.000 talentos. O equivalente hoje a 6 milhões de dólares. Sabe qual era o débito do segundo servo? 100 denários, está no verso 28. O equivalente hoje a 11 dólares e 30 centavos. E aquele homem que havia sido perdoado em 6 milhões de dólares foi incapaz de perdoar aquele que lhe devia apenas 11 dólares e 30 centavos. Isso foi tão contrastante que os seus companheiros foram contar isso ao rei. E o rei, a história não termina bem para aquele primeiro servo. O rei fala: eu perdoei você, tive misericórdia de você, e você devia agir da mesma maneira. Sabe, Deus quer que lidemos com a culpa dos outros com compaixão e piedade. Vocês viram de que maneira que Deus chama o rei chamou aquele primeiro servo? Servo malvado. Pela primeira vez na história, ele era chamado de mau. Não pelo seu débito, mas pela maneira como ele tratou o seu semelhante. Meus queridos, Deus mede o débito do nosso cristianismo não por aquilo que fazemos por Ele, mas por aquilo que fazemos a favor dos outros. Por isso que Jesus disse que devemos orar assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos devem. Há uma tensão teológica aqui.
Porque se Jesus nos perdoou, nós precisamos acreditar no perdão. Devemos ter a certeza da salvação, a certeza do perdão. Mas se recusarmos a perdoar, ou se recusamos a perdoar os outros, Deus não pode nos perdoar. Uma tensão teológica. Por isso que essas 3 palavras devem ser as palavras vividas por nós, a nossa vida. Nós devemos nos mover de perdoados, de culpados para perdoados e para perdoadores. A nossa vida deve ser constantemente assim. Jesus está nos ensinando que a culpa deve ser sentida profundamente. E sabe por que Jesus contou essa história? O contexto da história está no início dela, que nós não lemos. Veja, Mateus 18, verso 21, foi uma pergunta que Pedro fez. Mateus 18, 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Verso 22, Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro não queria perdoar, mas ele sabia que devia perdoar. Ele sabia. Mas ele sabia também que o seu perdão era mecânico. Ele tinha dificuldade de perdoar. Então ele se sentia mal às vezes. Ele fez essa pergunta a Jesus. Essa história responde à pergunta de Pedro. O perdão não pode ser mecânico. O perdão deve vir de um coração misericordioso. O perdão deve vir de um coração amoroso. O perdão deve vir de um coração amante. O verdadeiro perdão deve ser experimentado, deve ser sentido. Quando nós perdoamos os outros, nós experimentamos o perdão também. Eu quero concluir nessa noite. Como nós podemos perdoar, hein? De todo o coração. 3 maneiras. Primeiro, quando alguém lhe ofender, assuma a sua ira e o seu ressentimento. Reconheça. Muitas vezes nós costumamos negar o nosso sentimento de amargura. Alguns dizem: eu vou engolir a minha ira. Mas o primeiro passo é reconhecer, é admitir. Segundo passo, tenha em mente as consequências de recusar a dar o perdão. O ódio sempre machuca os odiosos. O ódio fere mais os que odeiam do que os que são odiados. Sabe por quê? Quando alguém me fez mal e eu não perdoo essa pessoa, toda vez que eu me encontrar com aquela pessoa, ou toda vez que, de alguma maneira, o ódio cria um videoclipe, um videotape em nossa mente, que é acionado muitas vezes, e cada vez que aquele vídeo é acionado em nossa mente, ele nos machuca, ele nos fere. A única maneira de apagar este vídeo é perdoando. Faz mal não perdoar. E por último, compreenda o ofensor. Procure se colocar no lugar daquele que o ofendeu. Lembra-se do que Jesus falou lá na cruz: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Eles não sabem o que fazem.
Se você compreender a intenção daquele que o ofendeu, será mais fácil perdoar. Coloque-se no lugar de quem errou com você. Alguém disse que tudo que entra no copo, sai do copo, seja ácido ou limonada. Se uma gota o feriu, quanta dor está dentro do seu copo? Eu quero terminar concluindo dizendo, todos nós somos pecadores. Todos nós devemos 6 milhões de dólares. Nossa culpa é muito grande. Mas lembre-se, Deus deseja nos mover da culpa para perdoados e para perdoadores. O segredo de uma vida feliz, de uma vida cristã vitoriosa, quanto mais perto nos achegarmos para tratar da culpa dos outros como Cristo tratou da nossa culpa, seremos perdoados. Portanto, meu querido, entregue para Cristo a sua culpa. Aceite o seu perdão e comece a perdoar. Eu gostaria de me mover de culpado para perdoado e para perdoador. E pedir que Deus me ajude a fazer como o próprio Deus faz comigo, com os outros. Você também gostaria que Deus o ajudasse a fazer isso? Amém. Que Deus possa abençoar a você nessa noite. Eu vou chamar a Ellen, ela vai cantar um hino. E é uma oportunidade para nós falarmos com Deus, colocarmos diante dele a nossa culpa, os nossos pecados, recebemos o perdão e então nos tornamos perdoadores. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor. Preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida,
entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver. Amém. Obrigado por essa mensagem. Ele quer transformar a sua vida e a minha vida. Nós vamos orar agora. Temos aqui pessoas de Colônia, São Paulo, Salvador, Campina Grande, Blumenau, Franca, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Almirante Tamandaré, Atibaia. São 20 computadores. Eu quero dizer a você, meu amigo, que está conosco aqui, que é possível ser feliz como cristão, vivendo essas 3 palavras: saindo de culpado para perdoado e para perdoador. Que Deus possa nos ajudar a nos lembrarmos sempre da misericórdia que o Senhor tem tido para conosco. Só nós conhecemos a nós mesmos e sabemos quão miseráveis realmente somos. Que estejamos dispostos a viver na prática como Jesus viveu, sempre estando dispostos a perdoar. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de sermos perdoados. Embora pecadores, embora maus, nós podemos merecer o teu amor, o dom de Jesus por nós, o teu perdão. Obrigado porque podemos também agir como Jesus. Podemos perdoar como Deus perdoa. E assim podemos ter a certeza de que a nossa vida será transformada de acordo com a vida de nosso Salvador Jesus. Abençoa cada um de teus filhos nessa noite, que em seu coração renovou o seu compromisso de fé, de ser também perdoador. Que ao irmos nessa noite para casa, para, quem sabe, algumas atividades ainda nessa noite, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor também nos dê um bom descanso, que o Senhor renove as nossas forças para mais uma semana de atividades. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor esteja ao lado de cada um nessa nova semana. Amém.